Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Game Técnico. Rapaziada, você aí que está começando a manutenção de videogames, ou você aí que já é um técnico na manutenção, você deve estar se perguntando quais são os defeitos mais comuns que aparecem nos consoles. Gente, hoje eu quero gravar um videozinho mostrando para vocês quais são os principais defeitos de alguns produtos. Nós podemos fazer uma parte 1 disso aqui, porque tem vários defeitos que acontecem diariamente e que a gente sempre recebe aqui na manutenção. Então digamos que esse aqui seria o primeiro vídeo dos problemas mais comuns aqui dos consoles, tá bom? Não consoles também, mas controles também apresentam defeitos que volta e meia são corriqueiros. Então vamos apresentar esses defeitos para vocês hoje e também o que vocês podem fazer para consertá-los, para fazer a manutenção desses produtos. Lembrando que antes de começar o nosso vídeo, por favor, cara, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e tem sempre muitos vídeos bons saindo aqui para vocês no nosso canal, tá bom? Primeiro vídeo, e esse, cara, é um pouquinho aterrorizante pra galera aí que é marinheiro de primeira viagem na manutenção, que é o Three Red Light, o famoso 3 luzes vermelhas do Janho do Xbox 360. Vocês bem sabem, já devem ter conhecido esse defeito, porque era um defeito, cara, que acontecia no Xbox 360 modelo Fat, e depois, cara, que apareciam as 3 luzes vermelhas, esse console praticamente morria. Ele só foi corrigido a partir do modelo da placa Jasper do Xbox 360 modelo Fat. Então o 360 Fat com a placa Jasper já tem aí uma precaução com relação a esse defeito do Three Red Light, das 3 luzes vermelhas. E também a partir do modelo Slim esse problema foi sendo corrigido. Aconteceu o seguinte, esse problema ele pode ser um problema de hardware, tanto da fonte de alimentação do console, como também o próprio console em si. E para você descobrir qual dos dois que está com defeito, vocês devem seguir esses passinhos que nós vamos passar agora para vocês. Você deve se perguntar, tá bom, eu entendi como é que funciona esse defeito aí ocasionado no Xbox 360 modelo Fat, que está com luz vermelha, pode ser alimentação, fonte de alimentação ou o próprio console, mas como é que eu vou descobrir isso? Siga esses passos aqui, olha só. Primeiro passo, você vai tirar o cabo de alimentação do seu Xbox 360 e depois você vai tirar esse cabo da tomada. Ótimo, deixa ele um tempinho fora da tomada, depois conecte o cabo novamente no console e depois na tomada. Se a luzinha que tem ali na fonte do 360 estiver verde e o seu console estiver com as 3 luzes vermelhas, aí o seu problema é no console e sinto muito dizer porque aí azedou para você, meu querido. Mas se a luz da sua fonte de alimentação estiver amarela ou vermelha, aí pode ser outro defeito, não necessariamente no console. Então siga esses outros passos que eu vou estar passando aqui para vocês. O segundo passo é você trocar de tomada para essa fonte de alimentação. Então você tire todos os cabos, tire o cabo primeiro do console, o cabo de alimentação do console, depois tire o cabo de alimentação da tomada, procure outra tomada e conecte tudo novamente. Siga esse processo ao inverso. Se a luz da sua fonte estiver apagada, então obviamente o problema é na fonte e aí você tem que trocar a sua fonte do Xbox 360, tá bom? E se você conectou aí na outra tomada e a luz da sua fonte ficou verde, então você já sabe que o problema é na corrente elétrica daquela tomada que você está testando. Então você vai ter que colocar o seu console em outra região da sua casa aí, né? Porque a tomada está com defeito, então você deve se atentar a esse ponto. Ah, Thiago, mas a luz está apagada, então provavelmente deve ser defeito na fonte. Ah, Thiago, mas eu conectei na outra tomada e a luz continua a mesma. Continua na luz amarela ou uma luz de outra cor que não seja verde. Beleza, gente, então o que você vai fazer? Você vai tirar da tomada e vai deixar a sua fonte descansando. Vai deixar ela esfriando durante alguns minutos. E depois você conecta ela de volta na mesma tomada ou em outra, se caso você preferir. E se a luz estiver verde, então você sabe que essa fonte de alimentação está aí com um probleminha que não está conseguindo aguentar a carga. E aí você deve fazer a troca dela também, já que como ela acaba aquecendo com facilidade, isso vai impactar mesmo na jogatina aí do seu cliente, porventura que você estiver fazendo a manutenção. Então você deve trocar a fonte de alimentação desse console. Ah, Thiago, eu coloquei a fonte de alimentação, como você falou, a luz está verde, mas as luzes vermelhas continuam no console. Então aí o defeito é no console, meu querido. E sinto muito, esse defeito aí no Xbox modelo 360 não tem muito o que se possa ser feito. Apenas na fonte mesmo que a gente consegue arrumar. Esse defeito que eu falei para vocês, do Three Red Light, ele é um defeito mais pro Xbox 360, certo? Principalmente no modelo Fat. Mas existem defeitos que aparecem muito na manutenção
que são defeitos rotineiros que acontecem para todos os consoles basicamente, todos os controles dos consoles mais especificamente, que são os defeitos nos analógicos e nas borrachinhas dos analógicos. Isso acontece muito frequentemente, inclusive nosso amigo Rodrigão estava fazendo a manutenção de um controle até agora, e ele fez a troca dos analógicos desse controle de Xbox 360. É uma coisa que os nossos técnicos fazem com uma frequência muito grande aqui. Pense, o analógico do controle é talvez o componente que você mais utiliza na sua jogatina. Todo game você utiliza um analógico do controle. Isso vai desgastar as borrachinhas primeiro e depois vai estragar o analógico. Isso é normal. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer a troca desse analógico. Inclusive tem vídeo no nosso canal do YouTube mostrando a troca de analógico de controles para vocês. Inclusive a gente vai continuar fazendo mais de outros controles, né? Fazendo mais vídeos de outros controles da troca do analógico, porque é um serviço muito corriqueiro, simples de ser feito, que sempre tem uma demanda muito grande para ser realizado esse serviço. Então tenha em mente que um dos serviços que mais aparecem aqui é troca de analógico e troca também da própria borrachinha do analógico. Outro defeito comum, infelizmente esse defeito é comum e é um defeito que, putz, enche o saco, que é a entrada HDMI do PlayStation 4. A entrada HDMI do PS4, gente, quando o seu console PlayStation 4 está conectado na entrada HDMI e ele não está lendo, não aparece imagem, isso é um problema, é um defeito que você vai ter que tomar cuidado. Se você conectou o seu PlayStation 4 no cabo HDMI na televisão e ele está com um LEDzinho branco, provavelmente seja o defeito no cabo HDMI. E se ele tiver com um LED azul, mas continua não dando imagem, possível problema na entrada HDMI. Por que disso? Isso acontece porque, infelizmente, as entradas HDMI dos consoles PlayStation 4 são entradas muito frágeis, principalmente da versão do FAT, que é a primeira versão do PlayStation 4. Infelizmente é um problema comum. O que você tem que fazer é basicamente retirar a entrada HDMI que tem ali do console e você vai ter que trocar para uma nova, fazer um jumper ali, colocar uma solda e colocar uma nova entrada, porque isso infelizmente acontece, é uma entrada muito frágil e às vezes, você sabe, né? Principalmente você aí que leva o seu console para cima e para baixo, casa de parente, casa de amigo, para jogar junto com os colegas, você tirar o cabo HDMI e ficar colocando toda hora ali, vai estragar uma hora ou outra essa entradinha, infelizmente, e aí você tem que fazer a troca. Agora eu vou dar uma dica dupla para vocês, são dois defeitos num só, que é o risco da tela do Nintendo Switch e o problema do drift do controle Joy-Con, também do Nintendo Switch. O que acontece, gente? Não sei se vocês já viram um Nintendo Switch, inclusive acho que não tem aqui para mostrar para vocês, mas como é que funciona o Nintendo Switch? É um console que você pode jogar de maneira física mesmo, estática, digamos assim, né, jogado conectado na TV e tudo mais, ou você pode jogar ele também da maneira portátil. Qual que é o problema? Você tem que deixar o console dentro de uma base carregadora. Essa base, gente, quando você coloca o console dentro, pode riscar a sua tela, infelizmente. Isso aí é um defeito, digamos assim, de projeto mesmo do próprio Nintendo Switch, não tem o que fazer. O que a gente recomenda? Colocar uma película protetora na tela do seu Nintendo Switch, porque daí você vai colocar a sua película no console, vai colocar o console na base e a chance de riscar é bem menor. Isso é um defeito, assim, que não tem muito o que ser feito, né? É um defeito do próprio projeto do Nintendo Switch. Mas, um defeito que não era previsto no projeto e que enche muito o saco, além desse, dos riscos da tela, que é um problema mais estético, o outro defeito é um problema mais da jogatina e isso vai te incomodar bastante, que é o defeito do controle Joy-Con, o defeito do drift, que é basicamente o controle do Nintendo Switch, né, o controle Joy-Con se mexendo sozinho. Inclusive, o nosso amigo Lucão, aqui que é o nosso técnico da manutenção de videogames. Lucão, explica pra galera, cara, como que a gente pode resolver, por exemplo, o defeito do drift do controle do Joy-Con, cara? Então, para resolver o defeito de drift no Joy-Con de Switch, é bem fácil, né? Você só precisa realizar a troca desse Joy-Con, que daí o controle já vai funcionar normalmente. É bem simples, bem fácil de se fazer, porém você vai precisar das ferramentas adequadas, né? Você não vai querer, na sua casa, vai pegar uma faca e abrir um Joy-Con, vai dar certo. Você precisa de algumas ferramentas, mas é bem simples. Show de bola. Inclusive, gente, nós vamos gravar um vídeo para vocês de dicas de ferramentas que vocês podem utilizar aí para você, principalmente que está começando na manutenção de videogames, quais são as primeiras ferramentas que você pode adquirir para começar os seus serviços. Com essas ferramentas você já vai poder, por exemplo, fazer essa troca do Joy-Con. Outro defeito também bem comum da manutenção é o eject do PlayStation 4 modelo FAT. Olha, o PlayStation 4 modelo FAT aparecendo novamente aqui para vocês.
Viu só, gente? Os defeitos acontecem em qualquer console, seja no Nintendo, Xbox ou PlayStation. O modelo FAT do PlayStation 4 tem um problema do eject sozinho do CD. Então você coloca o seu CD ali para jogar o game e volta e meia ele ejeta sozinho. Isso é um defeito comum, acontece bastante e também é muito simples de se resolver. Basicamente, o que a gente tem que fazer, Lucão, para fazer a manutenção desse defeito? Nesse caso temos duas opções, né? A gente pode abrir o console e realizar um jumper do sensor para o botão na plaquinha do drive do console, ou podemos realizar apenas uma limpeza. A limpeza, com o tempo, você vai ter que realizar de novo. Se você fizer o jumper, já vai ficar ali prontinho, você não vai precisar mexer mais. Legal, show de bola. Então, fica a dica aí pra vocês. Galera, essas aqui são as manutenções que nós queríamos passar pra vocês, algumas das mais comuns. Tem muitas outras que a gente vai fazer uma outra parte, uma parte 2 aí do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né, quais são os defeitos mais comuns e se prepararem para esses defeitos que podem aparecer aí na sua manutenção. Se você gostou do vídeo, como já falei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E nós vamos ficando por aí, gente. Valeu, até mais e fui!